Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje vamos falar de um tema que é fundamental quando a gente pensa em educação, em inclusão, mas principalmente em desenvolvimento humano. A gente vai falar de surdez, cognição e linguagem. E eu tenho aqui uma pessoa que, quem me apresentou, quem me trouxe o contato dele foi uma amiga muito querida, que é comum nossa, né? E ela me deu, assim, referências maravilhosas. É o Dr. Glaucio Camargos, ele é psicanalista, mestre em psicologia e saúde, doutor em ciências da saúde e pesquisador no Departamento de Ciências Neurológicas, Psiquiatria e Psicologia Médica da FAMERP. Ou seja, gente, tem um gabarito aqui que vai ajudar a gente a ampliar a nossa visão sobre como linguagem e cognição se desenvolvem na surdez e, claro, como que a escola pode ser esse espaço aqui de acolhimento para potencializar esse aprendizado. E eu já combinei aqui nos bastidores que a gente vai começar começando e eu vou mandar a primeira pergunta aqui para ele. Doutor Glaucio, ó, muitas vezes as pessoas acreditam, né, que a ausência da audição, ela impacta diretamente a inteligência ou a capacidade cognitiva de uma pessoa surda. Mas a gente sabe que a cognição, ela não depende exclusivamente da linguagem oral. Eu gostaria de saber como que você enxerga essa relação e qual é o papel da escola em garantir que as crianças surdas desenvolvam plenamente o seu potencial cognitivo. Dr. Glaucio, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Bom dia, Maíra, bom dia ao pessoal de casa que nos assiste. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante, o programa de Conversa de Classe que tem feito tanto sucesso aí nas redes também, trazendo tantos assuntos que são urgentes, né? Então, vou tentar ser breve, sucinto, mas abordar esses assuntos da maneira mais clara possível. É um prazer estar aqui. E para responder a sua primeira parte da pergunta, Maíra, como a audição impacta a questão cognitiva, isso já me abre várias caixinhas aqui, né? A primeira é que não só a audição, né, mas todos os aspectos sensoriais do corpo, visão, tato, paladar, olfato, vão ter um impacto muito grande no sistema cognitivo, nisso que a gente chama de inteligência, de raciocínio e de cognição, né? É claro que a gente está aqui para falar de audição, e é o que a gente vai, é o assunto que a gente vai se debruçar, mas ele é apenas um aspecto, né? Todos os aspectos têm que ser considerados. E falando especificamente de audição, Maíra, a audição é uma coisa linda, maravilhosa, né? Eu sou ouvinte, amo ouvir, amo ouvir música, o som das pessoas, da voz das pessoas que eu amo, os barulhos à minha volta, mas a gente está aqui para falar de pessoas que não têm, né, de que de alguma maneira foram privadas desse sentido, que é a audição. E a audição, sim, a falta dela, né, ou alguma desregulação nela, vai ter um impacto profundo na cognição. É algo que a gente precisa pensar para tentar entender o impacto, é se o ser humano, a criança que nasceu, ela já nasceu sem esse aspecto, se isso vem, né, de uma maneira congênita, se lá na barriga da mãe ela já não tinha, não desenvolveu a audição, ou se essa audição foi perdida até os 3 anos de idade ou depois dos 3 anos de idade, porque para cada aspecto desse, a gente vai ter um nível de impacto diferente. Então, por exemplo, a gente, para falar de surdez, e daqui a pouco a gente acaba chegando na questão da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, uma das perguntas que é crucial e que eu faço muito para pais, mães e professores que vêm me procurar, é quando foi, né, que essa criança ficou surda, perdeu a audição, ou se ela já nasceu assim, ou se ela ficou assim depois dos 3 anos de idade. Então, para cada situação dessa, uma maneira de ver diferente, né? Então, se a criança, por exemplo, ficou surda depois dos 3 anos de idade, o impacto que essa falta de audição vai ter vai ser menor.
Então, essa criança já entendeu que existe barulho, que existe som, né? Talvez ela já tenha aprendido a simbolizar esse som pelas letras ou por, né, algum outro símbolo, e aí a gente vai ter um impacto menor da falta de audição, né? O que me traz, Maíra, para trabalhar com esse assunto é o fato de ter mãe surda, né? Então, como eu nasci, né, e meu primeiro contato com o ser humano já veio direto de uma pessoa que foi privada da audição de alguma maneira, isso já criou em mim uma pergunta muito grande, né, um ponto de interrogação que fez com que eu percorresse os caminhos que eu percorro no meu trabalho. Então, por exemplo, eu lembro de criança, ter uma dúvida muito grande quando conversava com a minha mãe, que era a seguinte, será que o que eu estou dizendo está chegando até lá? E de que maneira está? Será que ela está me entendendo? E o contrário também. Será que o que ela está dizendo está chegando? Será que eu estou entendendo o que ela está dizendo? Estou entendendo 50%, 60%, 70%, e aí nós temos o problema da comunicação, né? Eu gosto muito de um autor bem famoso para o pessoal da área da saúde mental, que é o Lacan, e o Lacan tem uma frase bem interessante nesse sentido. Ele diz que a palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve, né? Então, quantas vezes a gente acha que a gente está expressando uma mensagem, mas o que está chegando lá na outra pessoa é algo completamente oposto àquilo que a gente está expressando. Eu brinco muito em sala de aula com alunos no ensino superior, eu falo que a comunicação é um grande problema, linguagem é um grande problema. Daí a quantidade de divórcios que a gente vê por aí, né? Por questões comunicativas mesmo, né? O marido diz, eu falei uma coisa, ela entendeu outra, a esposa fala, não, eu falei uma coisa, enfim, comunicação é um problema. No caso da minha mãe, isso trouxe um fator muito positivo que me fez fazer disso o meu trabalho. E até hoje, em consultório, quando eu estou atendendo pais, mães, professores, pacientes, a minha pergunta quando senta alguém na minha frente é: será que a gente está se comunicando de verdade? Ou será que a gente só está soltando barulho? Eu estou soltando um barulho que não está chegando lá, a pessoa está soltando um barulho que não está chegando aqui. Então, para início de conversa, essa é a grande pergunta. Voltando agora à questão da educação propriamente dita, principalmente das crianças, né, primeira infância, quando essa criança foi privada da audição logo na primeira infância, de 0 a 3 anos de idade, isso vai ter um impacto muito profundo no desenvolvimento não só cognitivo dela. A gente poderia aqui perder horas e horas falando do desenvolvimento emocional, afetivo, da maneira como ela vai entender e ler o mundo. Mas, para ser específico, falando sobre cognição, a gente se esquece, nós que ouvimos, que temos a audição preservada, a gente se esquece de uma coisa que é fundamental, importantíssima para esse papo. As letras, né, A, B, C, são representações de sons. Eu costumo dizer muito para os alunos, para os pais, letra não existe. Letra é uma invenção humana para a gente representar o barulho. E se essa criança nasceu e ela não entende, não teve acesso à existência do barulho, não é possível que ela entenda que existe som, ela vai ter muita dificuldade de entender as letras. E aí nós chegamos num problema crucial, que é o problema da alfabetização, do acesso à informação. A gente não pode esquecer que tudo que a gente faz hoje é mediado pela palavra falada ou escrita. E aí nós estamos falando agora de uma criança que teve esse acesso cortado, interrompido, ou que nem iniciou esse processo. E aí surgem várias outras perguntas, né? Será que essa pessoa vai conseguir, por exemplo, ter acesso a um livro? A gente, né, tem acesso a livros, a histórias infantis, né, aos contos de fada, que também são veiculados pela palavra falada ou oral. Eu costumo dizer que mesmo as pessoas que, por algum motivo, não foram alfabetizadas, principalmente mais antigamente, os nossos avós, que vieram daquela história de ser criado no sítio, não ter muito acesso, essas pessoas têm uma sabedoria fantástica, porque ainda privadas da audição, elas têm, privadas da alfabetização, elas têm a linguagem oral. Quantas histórias não foram passadas de pai para filho, de geração em geração, através de histórias contadas ali na beira da fogueira, ou ali na mesa, na hora do jantar. Quando a gente fala da pessoa surda, nós não temos isso.
Então, nós temos uma pessoa que foi privada da tradição oral e da tradição escrita. Essa é uma pergunta que, para os educadores, é uma questão forte. Muitos professores dizem para mim, Glaucio, como é que nós vamos alfabetizar uma criança surda? Porque, afinal de contas, ela vai precisar ser alfabetizada. E a gente tem, Maíra, um histórico longo em que nós passamos aí por um período de segregação dessas crianças. Durante muito tempo, essas crianças ficavam em casa. Então, o pai e a mãe iam para a missa, ia para o clube, para o baile, e essa criança simplesmente se entendia que ela não tinha condição de viver em sociedade, ela ficava em casa. Depois de muito estudo, muita pesquisa, muita briga, muita luta, a gente conseguiu, mais recentemente, trazer essas pessoas para a sociedade. Então, a ideia hoje é que a gente veja essas pessoas frequentando os espaços, que elas possam estar na sala de aula, que elas possam, né, ir no cinema, paquerar, namorar, trabalhar, comprar, vender, fazer tudo que pessoas padrão fazem, né? Eu uso aqui a expressão padrão, Maíra. Muitos pais chegam até mim e dizem assim, com essas crianças ainda 3 anos de idade, 2 anos de idade, e perguntam assim para mim, Glaucio, eu só tenho uma pergunta. Meu filho vai ser normal? Essa pergunta, Maíra, me explode a cabeça. E quando eu escuto isso, eu penso, o que será que esse pai e essa mãe têm na cabeça deles quando eles usam essa expressão, normal? E aí eu pergunto, o que o senhor quer dizer com normal? O que a senhora quer dizer com normal? E os pais, em geral, respondem assim, normal, igual você. Eu penso, será que eu tenho cara de normal? Falei, eu acho que eu não sou muito normal, não, né? Mas a gente tenta, aí eu troco essa expressão normal pela expressão padrão. Crianças padrão, que desenvolveram seu sistema auditivo tranquilamente, sem grandes intercorrências, e aí a gente tem a criança surda, que essa pergunta, né? Será que ela vai desenvolver a cognição dela, do padrão? E a resposta, Maíra, bem objetiva, é que ela vai ter algumas diferenças do que a gente considera padrão, né? Então, por exemplo, a primeira grande diferença vai estar aí associada à questão da comunicação antes de chegar na escola, a comunicação com os pais em casa. Depois a gente passa por um período em que essa comunicação vai para um ambiente escolar, e a gente chega no momento crucial também, que é o momento da alfabetização, e aí os professores trazem esses questionamentos, essas crises. Como é que eu vou fazer para ensinar para uma criança que A é A e que B é B? E que B com A é barra? Como é que nós vamos levar isso para essa criança? E esse é um momento crítico, quando a gente pensa em crianças que foram privadas da audição, crianças surdas. E eu conto aqui, Maíra, para exemplificar a dificuldade que a gente tem quando a gente chega nesse momento, a história de uma grande amiga que nasceu cega, né? Nós estamos falando de surdez, mas eu conto a história da Cláudia, que é uma amiga cega, nasceu cega, hoje é uma mulher de 30 e poucos anos, e a Cláudia, então, ela não teve, como ela nasceu cega, ela não teve acesso, então, à visão, né? Ela não sabe o que são as cores, ela não sabe o que são, né, as cores, né, os tons. E aí, numa situação bastante engraçada, nós fomos sair para passear, o marido da Cláudia ajuda ela a se arrumar, né, ajuda ela, né, a se vestir. A Cláudia é linda. E aí, um dia desses, nós fomos passear, o marido dela ajudou ela a se arrumar, e aí a Cláudia entrou no carro, muito bonita, um vestido amarelo, e eu, né, muito naturalmente, assim, por um momento esqueci desse detalhe, e falei para ela assim, Cláudia, você tá linda, tá num vestido amarelo lindo. E ela respondeu assim, obrigado, Glaucio, mas eu não faço ideia do que seja amarelo. Isso me traz, né, o questionamento. Como é que eu posso explicar para uma pessoa que nasceu cega que amarelo é amarelo? Eu vou dizer para ela que amarelo é a cor do sol, que amarelo é a cor do ouro. Não dá. Ainda não encontrei mecanismos para fazer isso. E agora volto à questão da surdez com os professores, a ideia da alfabetização, desenvolvimento cognitivo, raciocínio. Como é que nós vamos explicar para uma criança que nasceu surda ou que ficou surda até os 3 anos de idade que A tem som de A,
que B tem som de B. Muito foi pensado até o momento, muito foi estudado, pesquisado, nós passamos aí por um período em que a escola tentava oralizar essas crianças. Então, a oralização, um processo que visava, por exemplo, restabelecer a audição delas. Então, a ciência criou aí o aparelho auditivo, que a gente chama de AASI, que é um aparelho comum, aquele que os surdos usam atrás da orelha, na tentativa de amplificar o som, né, fazer com que essas crianças entendam que existe barulho, que existe som. Junto com isso, terapia com fonoaudiólogo, né, para estimular a fala, porque ao contrário do que as pessoas pensam, surdo não é mudo, né? Surdo é surdo, isso implica alguma questão no aparelho auditivo, e os mudos são aqueles que têm alguma questão nas cordas vocais, né? Então, o pessoal fala, Glaucio, você trabalha com mudo, né? Eu falo, não, eu trabalho com surdos, né? Crianças surdas. Então, a ideia era fazer com que essas crianças ouvissem e desenvolvessem a fala para que elas pudessem aprender a leitura, a comunicação oral. Esse modelo, Maíra, foi muito usado, mas muito criticado também, porque o resultado dele, em geral, era que as crianças, né, as que conseguiam fazer o uso desses procedimentos, elas aprendiam a fala e a escrita, mas de uma maneira muito rudimentar, muito limitada. E muitas vezes, embora estivessem falando ou escrevendo, elas não conseguiam saber o que estavam falando ou escrevendo. Então, nós chegávamos a um resultado, por exemplo, os pais trazem até hoje os filhos para mim e falam, não, meu filho fala, lê e escreve, nasceu surdo, fala, lê e escreve. Aí na hora de aplicar os testes aqui em consultório, a gente fala, será que ele tem consciência do que ele está falando? Será que ele sabe o que é a palavra casa? Ele entende o que é o conceito casa, porta, cadeira? Então, o resultado desse processo de oralismo era um processo que a criança aprendia uma fala mecanizada, sem entender o conteúdo das palavras. E, é claro, essas crianças eram vistas cognitivamente como deficientes intelectuais. Então, veja só, um erro imenso aí. Colocavam nas crianças um rótulo como se elas tivessem a intelectualidade prejudicada por conta da falta de audição. Então, se entendia assim, não, essa criança, ela não vai ser capaz de tirar habilitação para dirigir, não vai ser capaz de prestar um vestibular, ela é deficiente intelectual. Isso é um problema e é um erro imenso, né? Posteriormente, Maíra, a gente, a ciência, com todo o aparato que ela tem de pesquisa, conseguiu enxergar que essas crianças não tinham nenhuma lesão cerebral, que essas crianças não tinham nenhum problema de ordem orgânica cognitiva e que elas tinham a cognição preservada, apesar de não conseguirem expressar isso através da palavra falada ou escrita. Ou seja, em resumo, essa criança ela pode ter um desenvolvimento cognitivo padrão, mesmo, né, sendo prejudicada na sua audição. E aí nós buscamos, então, o que nós estamos fazendo de errado? Que nós estamos deixando essa criança fechada numa situação de um diagnóstico que não é, como se ela tivesse, de fato, alguma deficiência intelectual. Veja só, Maíra, eu não estou dizendo que não existem crianças surdas com deficiência intelectual, mas uma coisa não implica a outra. Né? E aí nós chegamos no advento da língua de sinais. Os estudos, a partir da década de 70, 80, foram mostrando que quando essas crianças eram expostas a uma língua, a uma linguagem, que não era uma representação do som, mas que da mesma maneira alcançava o pensamento e a cognição delas, essas crianças se desenvolviam normalmente. Então, o que faltava, na verdade, não era o acesso ao som, mas uma maneira de nós acessarmos o sistema cognitivo dela, e aí sim poder passar histórias infantis, Chapeuzinho Vermelho, contos de fada, né? E aí sim tentar fazer com que essas crianças aprendessem português, matemática, história, geografia e todas as outras coisas. Mas, para fechar essa primeira pergunta, Maíra, eu fecho ela com um grande problema que existe até hoje. Com toda essa história, a gente ainda, né, hoje, graças a Deus, a língua de sinais está sendo bastante disseminada, a importância dela na educação já foi sacramentada, nós sabemos como é importante para a criança se desenvolver ter acesso à língua de sinais.
Mas ainda hoje, Maíra, um grande problema que nós temos é um problema de ordem social, né, para não usar outra palavra, de preconceito, talvez. Porque, em geral, a família e muitas vezes a escola entende que se essa criança aprende inicialmente a língua de sinais, ela vai ficar preguiçosa para desenvolver a fala, e que é melhor que ela desenvolva primeiro a fala e deixe para aprender a língua de sinais em algum outro momento da vida. Esse é um erro muito grande, Maíra, porque a gente está privando a criança dessa base cognitiva, de ela aprender língua portuguesa, história, matemática, né? Então, muitos pais chegam até mim ainda hoje e dizem assim, olha, Glaucio, meu filho é surdo, eu trouxe ele aqui para você avaliar, atender, mas eu não quero que ele volte para casa fazendo sinais. E eu falo, mas por quê? Ah, porque eu quero que meu filho seja normal. E aí voltamos à história do normal. Hoje não tem choro, Maíra. Legislação, nós temos a Lei 10.436 de 2002, Decreto 5.626 de 2005, que diz o seguinte, uma criança nasceu surda no Brasil, a primeira língua dela vai ser a língua de sinais. Depois ela vai ser alfabetizada em língua portuguesa, porque também é importante. Veja, nós não estamos tirando a língua portuguesa, né? Não é um contra o outro, né? Mas às vezes a situação é colocada dessa maneira. E os pais acabam entendendo, não, eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever porque eu quero que ele seja uma pessoa normal. Eu digo, pai, mãe, nós vamos fazer isso. Mas inicialmente é importante que ele aprenda a se comunicar por sinais. Só que, muitas vezes, por conta desse preconceito, essa etapa é pulada, e aí chegamos novamente àquela situação em que a criança agora é um adolescente, está no ensino médio, está escrevendo, está falando, mas não está raciocinando, não está alcançando o sentido daquilo que está sendo escrito ou falado. E aí sim, Maíra, muito tristemente, a gente pode criar adultos que se tornaram deficientes intelectuais funcionais. Não porque eram assim, ou porque tiveram alguma questão neurológica, mas porque ficaram assim por pular uma etapa importantíssima do desenvolvimento cognitivo lá na infância. Acho que eu falei demais, né? Glaucio, imagina, assim, primeiro de tudo elogiar, né, você trazer essa clareza. O nosso público aqui no Conversa de Classe é de docentes, mas também tem muitas pessoas que ainda são graduandas, que ainda vão chegar na sala de aula, que ainda vão chegar no mercado de trabalho. Então, acho que quando você traz toda essa contextualização, acho que ajuda também a ter clareza, né, dos caminhos, que como você falou, são caminhos que ainda, apesar da gente ter legislação e tudo mais, eles ainda têm um ponto nebuloso, acho que para as pessoas, né, enxergarem. E eu queria até, Glaucio, retomar um ponto que você trouxe, né? Você falou da Libras e legalmente, né, ela é reconhecida como a primeira língua aí da comunidade surda no Brasil. Você também já falou um pouquinho, assim, de como que o acesso pode comprometer o desenvolvimento cognitivo. O que eu queria te perguntar é qual você acha que é o caminho para tornar a educação verdadeiramente inclusiva, quando a gente fala diretamente com a escola, e aí relacionando um pouquinho aí com o aprendizado de Libras. Perfeito, Maíra. Hoje, essa legislação que eu comentei, Maíra, ela prevê que as escolas pratiquem uma política pública que é chamada de bilinguismo, né? Então, bilinguismo é essa a ideia. Criança nasceu surda, a primeira língua dela deve ser a língua de sinais, e posteriormente ela vai aprender a língua portuguesa, e o contrário também. Nós que nascemos ouvintes, vamos aprender primeiro a nossa língua, e depois a língua de sinais, porque também é um idioma do nosso país. Como que a escola pode praticar, então, o bilinguismo? Hoje nós temos, Maíra, a ideia de que nós vamos ter um tradutor de Libras na escola, esse tradutor é chamado oficialmente de interlocutor de Libras, então, onde houver uma criança surda, a sala de aula que tiver uma criança surda, deve estar acompanhada de um profissional interlocutor de Libras, que está responsável ali, a gente imagina que ele está responsável inicialmente por fazer a tradução, né, do que o professor está falando. E essa é uma das principais competências dele, mas não só isso. Porque quando a gente fala sobre bilinguismo, a legislação, principalmente o decreto 5.626, ele prevê que a Libras esteja em todos os ambientes públicos.
Escola, clube, cinema, hospital, delegacia, onde houver uma pessoa surda, deve ter alguém, né, que saiba conversar com essa pessoa usando a língua de sinais. Mas nós temos uma questão aí que diz respeito principalmente à escola, porque quando a gente fala desse profissional, do interlocutor de Libras na escola, em geral, até hoje, ele é um profissional que fica ali na sala de aula. Então, o professor está dando a aula dele e o tradutor está ali passando a informação para o aluno surdo, ele faz essa ponte. Perguntas que eu faço quando a gente para pensar no ambiente escolar quando a gente fala de bilinguismo, a ideia é que as duas línguas coexistam em igualdade no ambiente escolar. E aí a pergunta, a reflexão que eu trago é a seguinte: será que um tradutor, um intérprete, ali no cantinho da sala de aula, com um aluno surdo, falando em Libras, a gente pode chamar isso de bilinguismo? Na minha perspectiva, a ideia é que bilinguismo, segundo esse decreto, ele esteja presente em igualdade com a língua portuguesa. Isso significa que não vai ficar restrito aquele cantinho ali na sala de aula. A gente precisa lembrar que o objetivo da escola não é só a passagem dos conteúdos. O aluno não está lá só para aprender português, inglês, matemática. Ele está lá também para aprender a conviver, a socializar. Então, pensando nesse objetivo, que é a socialização, eu me pergunto, e na hora do intervalo, com quem que essa criança surda vai conviver? Com quem que ela vai socializar? Ele tem ali um interlocutor que está ali no cantinho da sala com ele, né? E na hora do intervalo, será que a diretora da escola sabe conversar com essa criança surda? Será que a faxineira da escola sabe? Será que os outros professores sabem conversar com essa criança surda? A gente tem esse aspecto da socialização que é tão importante, que às vezes é renegado a segundo plano. Então, quando a gente fala da escola, a ideia é que a escola seja um ambiente bilíngue. Ou seja, que essa criança, quando chega na escola, ela encontre pares, pessoas que consigam conversar com ela nos corredores, né, no pátio da escola. Se ela for levar uma bronca ali da diretora, que a diretora saiba, né, fazer isso também usando. Isso é bilinguismo. A gente não pode chamar de bilinguismo a ideia de um cantinho da escola, 1 metro quadrado, em que o professor e o interlocutor têm uma relação fechada. Essa relação precisa ser aberta. E nisso a gente ainda precisa avançar muito, Maíra. Muito, muito mesmo. Um outro aspecto interessante aí, Maíra, é que quando a gente fala das políticas bilíngues, da política do bilinguismo, e que isso também está em andamento, e graças a Deus as coisas estão andando, principalmente agora, de alguns anos para cá, a coisa tomou um boom maior, é a respeito do material didático. Então, nós precisamos de material didático em língua de sinais. Então, não adianta nada, a gente pensar, por exemplo, em preparar um aluno que vai sair do ensino médio, a gente está falando dos alunos já mais grandinhos, né? Então, ele vai lá para a prova do Enem, ou vai prestar o vestibular, e lá o Enem, né, vai ser traduzido em Libras, e nós temos isso já esquematizado, isso já acontece há uns 10 anos, mas a minha pergunta é, esse aluno que está indo para lá, ele vai encontrar questões sobre Machado de Assis, ele vai encontrar questões sobre Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ele teve acesso a Machado de Assis na língua dele? Senão não adianta, né? Já traduzi o Enem já muitas vezes, e ali olhando o aluno surdo, eu falei, eu posso traduzir a questão, mas ele sabe, ele teve acesso a esse conteúdo? Então, material didático é uma segunda questão, o MEC está de olho nisso, o Ministério da Educação, o INEP, os órgãos governamentais estão, né, engajados nisso, têm sido criados materiais, mas ainda faltam, por incrível que pareça, Maíra, professores para fazer essa tradução de material didático. A gente tem aí, todos os anos, muitos profissionais saindo das faculdades, mas a gente tem uma defasagem muito grande de pessoas habilitadas para fazer isso. E, novamente, para fechar essa segunda pergunta, eu coloco ainda um outro fator que é fundamental, que talvez venha antes de tudo isso. Quem é que vai ensinar Libras para essas crianças? Porque nós temos lá um interlocutor que vai passar a fala do professor, nós temos material didático, mas a primeira grande pergunta é, essa criança foi
letrada, alfabetizada em Libras, para poder se beneficiar disso tudo? E aí eu volto àquela questão da primeira etapa, da primeira infância, do 0 aos 3 anos, porque se essa criança não for alfabetizada em Libras nesse período, não faz sentido ela ter um tradutor, ter material didático, e aí, novamente, é uma discussão muito forte com a família, né? Família, seu filho nasceu surdo, vamos pensar em maneiras de ajudar ele a aprender, a desenvolver cognição, raciocínio. Então, resumindo aqui 3 pontos, Maíra. Escola, profissional, tradutor, interlocutor, não deve ficar só ali no cantinho, né? A escola precisa ter um suporte para que a Libras coexista em pé de igualdade com a língua portuguesa. Isso é bilinguismo. Senão, nós não podemos chamar de bilinguismo. A Libras tem que estar nos corredores da escola, no banheiro, no pátio, em todos os lugares. Segunda questão, material didático, adaptado em Libras. Prefeituras, diretorias de ensino estão preocupadas com isso, estão procurando fazer esse trabalho, ainda faltam profissionais. E o terceiro ponto, essa criança precisa ter tido alfabetização em Libras lá na primeira infância, para poder se beneficiar disso e ir para frente. Pontos aí altamente esclarecedores, Glaucio, obrigada, né? Eu queria aproveitar um gancho, né? Você trouxe muito a questão da interação, né? Até pensando aqui que a aprendizagem, ela não é conteúdo só, né? Ela também é vínculo, ela também é interação. Como que você vê o papel da afetividade e do reconhecimento da identidade da pessoa surda impactando na aprendizagem e no desenvolvimento da linguagem, seja ela Libras, seja ela outro tipo de linguagem? Afetividade é uma palavra-chave, né, Maíra? Para todos os processos. Embora a gente viva numa sociedade em que a delicadeza está cada vez mais difícil, né, a afetividade é fundamental, é crucial. E quando a gente fala de afetividade, a gente pensa, em geral, naquela questão de ser bonzinho, né, de falar com docilidade, mas a afetividade verdadeira, ela vai muito além disso, isso é só a ponta do iceberg. Ser educado é dever, é obrigação de todo mundo, né? Quando a gente fala de afetividade, a gente precisa pensar em pertencimento, em conexão, não é? Então, a gente já comentou aqui que lá atrás, essas crianças eram isoladas em casa, e isso claramente afetava o desenvolvimento psíquico e emocional dela. Então, se a criança entender que ela, por exemplo, não teria oportunidades de se desenvolver como humano, né, ou de ter autonomia, né, para, por exemplo, quando crescer, escolher os próprios caminhos, escolher a profissão, ou sair para passear, ir no cinema, ou escolher o parceiro né, de namoro, de casamento. Quando a gente fala dessas questões todas, da interação, da Libras, a gente traz junto essa questão da afetividade com essa noção de pertencimento, né? Então, por exemplo, uma criança que foi privada dessa sensação de pertencer a um grupo, ou seja, ela ficou se sentindo o estranho, o esquisito, o que não pertence, isso pode predispor ela a problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem atualmente muitas discussões sobre como isso pode levar a comportamentos que a psiquiatria chama de borderline, né? E inclusive a situações de automutilação e muitas vezes ao suicídio. Então, a sociedade ainda, né, não dá o devido valor, a gente olha para isso ainda como se fosse um assunto de menos importância, e as discussões sobre saúde mental estão dando cada vez mais foco nisso, mas a gente pode, por exemplo, inclusive ter erros diagnósticos do ponto de vista do neurodesenvolvimento, né? Uma criança pode erroneamente ser diagnosticada com autismo ou com TDAH, quando na verdade ela tem uma questão afetiva, uma questão de não pertencimento que pode tá ali criando sintomas que podem ser confundidos com essas outras condições. Agora, o contrário também é verdade, Maíra. Quando essa criança, ela percebe que ela tem a singularidade dela, ela sabe que ela não é igual aos outros, né, no sentido da audição. Então, eu não sou igual, mas eu ainda não sendo igual, pertenço, né, a esse grupo, né, isso faz com que ela se sinta acolhida e que ela tenha força para desenvolver as suas potencialidades.
A gente foca muito no que a criança não pode, mas quando a gente faz esse movimento contrário, a gente passa a focar no que ela pode, qual é a potência que ela tem, né? E é engraçado, Maíra, porque recebo também em consultório, né, algumas pessoas surdas que chegam a essa questão de sinais de comportamento, ideação ou tentativa de suicídio, né, adultos já, né? E é muito triste, porque quando a gente vai, né, tentar encontrar a base disso, a gente remonta lá nos primeiros anos da infância, na escola, na sensação de não pertencimento, e a gente tem que fazer toda uma busca pregressa nessa história para encontrar onde é que está o meio de campo aí. A gente tem trabalhado aqui, mãe, eu gosto muito, né, faço esse trabalho com surdez, mas esse é uma das coisas, eu sou um curioso a respeito do humano, essa viagem que é o ser humano, né, infância, vida adulta, adolescência, velhice, e a gente tem um trabalho paralelo com os grupos indígenas, os povos originários, e eles têm uma frase muito legal, né, que os povos originários, principalmente da América do Norte, é uma expressão que eles chamam de mitakuyewe ou assim, que quer dizer assim, em português, né, peço licença para pertencer, mesmo sendo diferente. Né? Então, a ideia não é excluir a diferença. Então, ali na tribo indígena, você tem algum, né, algum membro da tribo que tem alguma característica física diferente, ou alguma característica que destoa do grupo, eles usam essa expressão, Itakuewe, ou assim, peço licença para pertencer, mesmo sendo diferente. E aí o grupo acolhe. Eu trago essa frase para a comunidade surda, para a população surda. Então, aquela ideia de que você tem que ser igual para pertencer, né? Porque o outro ouve e eu não ouço, né? Porque fui taxado como deficiente intelectual, ou algum direito meu foi negado em virtude da minha surdez, né? E uma vaidade minha, Maíra, nesse contexto, e eu passo isso muito para as pessoas surdas, para as famílias que eu atendo, para os professores, é a ideia de que esse aluno surdo, ele tem plena capacidade cognitiva de pertencer, de prestar um vestibular, de cursar uma faculdade, mas nós precisamos dar essa base, essa sustentação para ele. Eu me lembro de uma experiência específica, quando você fala de afetividade, Maíra, de um adolescente surdo que eu atendia, enquanto eu deixava ele ali fazendo alguns testes, isso na escola mesmo, deixava ele fazendo alguns testes, amo literatura, estou sempre com algum livro, e ele tinha lá meia hora para fazer o teste, eu abri o meu livro ali do lado, tinha que esperar e ir ali ler meu livro. E era um adolescente na época de 15 anos, surdo, nasceu surdo. Depois do teste, ele perguntava para mim o que eu estava lendo. E aí eu contava um pouco para ele da história do que eu estava lendo. E aí na semana seguinte, outro teste, outra vez, isso se repetindo, até que um dia ele disse ali para mim em libras assim, né? Mas você gosta muito disso, né? De ler, né? Por quê? E eu dizia para ele, olha, você gosta do quê? Quando você não está fazendo nada, você faz o quê? Zé, eu jogo videogame. E aí eu dizia para ele, ó, para mim isso aqui é igual jogar videogame, né? Eu me divirto. E aí ele quis saber sobre a história do livro que eu estava lendo, e era um livro que falava muito sobre a relação pai e filho, né, uma história que falava muito da relação pai e filho, e ali contando para ele superficialmente a história, ele se identificou com a história e me trouxe algo, eu estava aplicando ali um teste cognitivo, que não tinha nada a ver com afetividade, mas ele me trouxe uma característica do desenvolvimento afetivo dele, estava tendo problemas com o pai, né, questões difíceis ali com o pai, e perguntou para mim, Maíra, isso me corta o coração, perguntou para mim se eu não poderia ir traduzindo para ele o livro, e mandando para ele, e aí eu fiz disso, dava lá o meu sábado, meu domingo, eu pegava lá na minha casa um parágrafo do livro, pegava meu celular, fazia em libras e mandava para ele. Levou um bom tempo aí, talvez um ano, mas ele leu o livro todo dessa maneira, né? E aquilo causou uma identificação nele, e mesmo depois de findado esse processo, ele hoje já terminou o processo do ensino médio,
Isso, naquele momento, trouxe ali uma identificação e essa sensação de pertencimento. Não estou sozinho, existe aí alguma coisa que fala sobre isso que eu estou passando. Mas, Maíra, apesar com tudo isso, nós ainda temos muita dificuldade de falar de afetividade e do diferente, né? Porque, além do próprio olhar sobre si mesmo, que pode trazer essas ideias de autoexclusão, de rejeição, né? A gente tem a sociedade que ainda reforça esses estereótipos. Então, quando a gente pensa, alguns professores usam a expressão assim, fulano é aluno de inclusão, né? E aí eu fico me perguntando, né, ele é de inclusão, o que é isso? Né? O que é ser aluno de inclusão? Né? E são expressões que, embora tenham boa intenção, elas reforçam estereótipos negativos que vão na contramão desse pertencimento. E eu costumo dizer, olha, fulano é um aluno que recebe suportes de inclusão, né? Ele não é um aluno da inclusão com aquela ideia de que ele tem algum problema que nós não vamos deixar ele com o professor especializado. Ele não é nosso assunto. Eu falo, não, ele é nosso assunto. Ele está na escola, ele é nosso assunto. Precisamos crescer muito ainda nessa questão da afetividade. Ela ainda é colocada em segundo plano, é como se as interações não fossem importantes, né? Essa questão, né, das relações familiares que respingam na escola, né? A gente tem hoje uma discussão muito forte sobre bullying, então, o pessoal ainda confunde muito a ideia do bullying com uma brincadeira, né? Então, esse é um assunto sério também. Já temos legislação, já temos, né, órgãos competentes, as escolas são incentivadas a fazer treinamentos para os professores sobre isso. E aí, quando eu penso na pessoa surda, eu penso, se isso já é difícil, né, para nós que ouvimos, será que a escola está olhando para isso também, né? Então, esse aluno, ele fica mais ali fechadinho no universo dele, ou ele sente que ele pertence? É claro que não é simples, Maíra, não estou dizendo aqui que é uma questão simples de ser resolvida, mas é uma questão que a escola também tem uma responsabilidade sobre isso, nós precisamos pensar muito sobre isso. Perfeito, Glaucio, uma reflexão, assim, riquíssima mesmo, né? Eu vou aproveitar esse gancho que você trouxe, né? Eu acredito que muitos professores, muitas professoras, eles querem incluir melhor os alunos, né, de uma forma geral, mas também os alunos surdos aí, e às vezes eles não têm mesmo uma formação específica ou acesso a recursos adequados. Será que você, aí do ponto de vista da neurociência, da psicologia, teria dicas ou estratégias que podem ajudar esses educadores a oferecer um ensino mais acessível e eficaz? Tenho sim, Maíra. A gente tem hoje muitas cartilhas que são bem simplificadas para professores que às vezes não têm condição de fazer uma especialização, gastar muito tempo, né, fazendo uma pós-graduação. Nós temos cartilhas muito fáceis de acessar na internet. Para citar o exemplo, a gente tem o trabalho do professor Fernando Capovilla, da USP, que produz material assim abundante sobre o assunto. Depois eu posso até disponibilizar alguns links aqui, se você quiser colocar aí de alguma maneira. E eu acho essencial, você tocou na neurociência, eu também tenho a minha graduação em pedagogia, mas na época que eu fiz essa graduação, Maíra, não existia ainda um papo entre as duas áreas. Neurociência e educação eram coisas ainda separadas, né? Hoje, né, as graduações em pedagogia, principalmente, já têm acoplado isso, né, na formação. E essa é uma porta de entrada muito grande para esses educadores que querem incluir, né? Então, nós temos aí bastante material que está sendo feito relacionando neurociência e educação. Eu digo assim para o professor, você não precisa ser um expert em neurologia, né, e entender, né, neurônio, córtex pré-frontal, área parietal, que são termos muito técnicos, talvez para quem não é da área, mas você pode, por exemplo, entender que talvez a falta de um sentido vai alterar, talvez, a maneira como você tenha que trabalhar com o seu aluno. No caso de alunos surdos, por exemplo, para professores, eu digo, olha, você não precisa entender tudo de cérebro, mas é legal para você entender que se o seu aluno tem alguma dificuldade de audição, você precisa incrementar recursos visuais na sua aula. Então, bastante figuras, né, bastante estímulo visual, talvez
vídeos ilustrativos, né? Que isso vai direto na prática, a gente pula aquela teoria toda e vai de uma maneira mais simples para a prática. É claro que neurociência é um prato cheio para a gente, os professores que gostam do assunto, tem muita coisa aí para relacionar com a educação. O aluno, sei lá, ele tem alguma questão, né, da visão, que não é o nosso assunto aqui, mas eu trago de novo como exemplo. Existe uma ideia, Maíra, que é da neurociência, que é o conceito de neuroplasticidade. Parece um conceito técnico muito difícil, mas os nossos avós já falavam dele, que é a ideia de que quando o corpo não tem uma das suas funções, ou tem essa função comprometida, o próprio corpo dá um jeito de compensar isso, né, por outro lado. Então, a pessoa cega, ela vai ter o tato muito desenvolvido. O cérebro dela vai fazer com que falta de um lado, o estímulo vai ser levado para o outro. Pessoa surda, então ela vai ter, né, vai estar privada da audição, mas a visão dela vai ser potencializada. E um erro que nós cometemos, eu digo nós enquanto professores, é focar no problema e não na solução. Então a gente pensa, mas a criança é surda, mas a criança não sabe ler, a criança não sabe escrever. Do ponto de vista da neurociência, eu estimulo os professores a pensar assim, me diga o que essa criança sabe, o que ela tem potencial. Não me diga o que ela não sabe. Ela não consegue ouvir, mas ela consegue ver. Então, vamos encher a sala de aula de recurso visual, né? Vamos colocar legenda, vamos fazer com que os olhos dela sejam bombardeados com estímulos, né, visuais. E assim para as outras deficiências também. A neurociência não precisa ser uma coisa complicada, ela pode ser uma coisa simples. E ainda do ponto de vista da psicologia, Maíra, essa questão da afetividade, ela se entrelaça, né, com essa questão neurocientífica. Então, a gente tem, né, cada vez mais estudado como corpo e mente formam uma coisa só. Não existe essa separação. Então, se o professor, ele está bem calibrado na questão, né, de preparar, o mero fato dele pensar, puxa, eu tenho um aluno surdo na escola, pode até não ser aluno da minha turma, mas ele faz parte da comunidade escolar, vou estimular com alguma questão visual, um vídeo em libras, uma legenda, uma imagem, isso já demonstra uma preocupação, né, uma noção de pertencimento, de afetividade, muito bom. Agora, quando ele olha especificamente para esse aluno e faz isso, esse aluno sente isso. Maíra, imagina você, brasileira, né, no Japão, num local que ninguém sabe falar o seu idioma, e de repente você encontra alguém daquele país que de alguma maneira se preocupou em aprender a falar bom dia para você, né? Isso tem tudo a ver com o seu desenvolvimento, inclusive imunológico. A gente tem aí estudos que demonstram como o sistema imunológico é fortalecido por essas questões, né? Então, professores que querem entender um pouco mais disso, mas não tem, assim, tempo para fazer um curso de pós-graduação, neurociência, material abundante na internet, e esse material pensa na potencialidade. O que esse aluno tem, e não no que ele não tem. Perfeito, Glaucio, que final aí maravilhoso, né? Quero agradecer você pela sua generosidade, por todo o conhecimento que você trouxe, a sua clareza e objetividade também, acho que isso contribui muito para o programa. E quero te perguntar, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Maíra, eu tenho uma frase que anda comigo há muito tempo, que me faz pensar em tudo isso, que é a seguinte, não só para o pessoal da surdez, da Libras, mas para nós, facilitar a comunicação entre as pessoas torna o mundo melhor, né? Então, por onde a gente vai, a ideia é facilitar a comunicação, me colocar no lugar do outro e pensar naquilo que eu pensava quando criança. Será que o outro está entendendo o que eu estou dizendo? Será que estou sendo claro? Posso melhorar isso? E eu também, será que estou recebendo o que o outro está dizendo? Eu estou cheio de ruídos em volta aí na mensagem. Então, a mensagem que eu deixo para finalizar é essa: facilitar a comunicação das pessoas com o mundo torna a vida melhor. Olha, e eu faço eco com essa mensagem, que é o objetivo aqui do Conversa de Classe, né? A gente ouvir relatos de pessoas tão importantes como você, que estão impactando aí a vida de outras pessoas. Eu te agradeço mais uma vez
E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!